Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Amém? Contudo, quero lembrar-me daquilo que pode me trazer esperança. Em algumas traduções, quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que diminua eu para que tu cresça. Fale com o teu povo nessa noite. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Essa noite eu quero falar para vocês a respeito de esperança. Ter esperança. Esperança naquilo que você deseja, naquilo que você sonhou, naquilo que você tem colocado como projeto da sua vida. Mas o que é esperança? Esperança é nós termos fé naquilo que desejamos, naquilo que pedimos para Deus, colocamos diante de Deus como nosso propósito de vida, como aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Esperança é você acreditar que Deus ele vai dar as condições para que você possa conseguir fazer. Vai abrir portas, colocar pessoas estratégicas na tua vida, para que você possa conseguir realizar os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que você tanto sonhou, aquilo que está desejando, está ardendo no teu coração. Isso é ter esperança. Mas, a bem da verdade, como termos esperança num mundo tão difícil, onde que nós temos mensagens negativas, jornais que pingam sangue, que mostram tudo de ruim, que o que dá ibope são mensagens negativas. Como termos esperança num mundo como esse tão difícil, onde que nós olhamos com os nossos olhos físicos e percebemos que está indo tudo ao contrário daquilo que nós queremos? Como ter esperança em momentos tão difíceis que, quando nós mais pensamos que estamos indo no caminho certo, as coisas começam a dar errado? Como ter esperança diante disso tudo? E Deus ele fala para Jeremias, por meio de Jeremias: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu me lembro como se fosse hoje, que quando eu estava estudando inglês, há muitos anos atrás, e era tão difícil você conseguir assimilar um outro idioma, e chegava alguns momentos que dava vontade de parar, de desistir. Não, eu vou desistir, porque é muito difícil, parece algo muito abstrato, e eu não consigo. E aí eu me lembro como se fosse hoje um professor de educação de física, professor de física, e ele pegou e me deu um insight. Ele falou assim: Wagner, estuda muito hoje, porque lá na frente, aquilo que você está estudando hoje vai ser importante para você. E eu falei assim: mas eu estou tentando estudar, mas essas coisas não têm entrado na minha mente. E falou assim: se esforce, apenas acumule o máximo de informação que você puder, porque lá na frente você vai se lembrar delas. E aí eu peguei aquela palavra dele, e aquele foi um insight para mim, abriu, acendeu uma luz na minha mente, e eu comecei. Ele fazia inglês também, no mesmo colégio que eu fazia, mesma escola, né? Mesma escola que eu fazia, uma escola particular, e ele estava muito mais avançado do que eu. E ele era meu professor na escola, no ginásio também, no colégio público. E eu peguei aquele insight dele e comecei a colocar em prática. Foi um amadurecimento meu como ser humano. A partir daquele momento, eu comecei a dar uma atenção maior para aquilo que eu estudava. E o inglês foi uma dessas que eu comecei a perceber que eu estudava hoje, mas eu só ia lembrar daquilo que eu estudava hoje lá na frente, alguns dias posteriores, algumas semanas depois, alguns meses depois, alguns anos depois. Aquilo não era perdido, aquilo ficava armazenado na minha mente, aquilo ficava armazenado em mim. E quando eu me deparava com uma situação, com uma nova palavra, ou com uma fusão de palavra, ou quando estava próximo de alguma pessoa que era nativa daquele idioma, aquelas palavras elas surgiam em mim. Se você pegar e se eu for conversar com você hoje, falar um outro idioma, falar o inglês que eu estudei, eu vou ter dificuldade. Mas se eu começar a conviver com um americano, com um nativo,
aquelas palavras elas começam a surgir em mim. Quando eu fui fazer o curso com o apóstolo Lester Hills, com os americanos, aquelas palavras surgiram. E eu falava não como é que diz? Fluente, mas eu falava muito, tinha muitas palavras que eu conseguia me expressar, falar, coisas que eu conseguia entender, e só precisa de mais tempos. E isso costuma acontecer também com o próprio nativo, se deixar de trazer a palavra. Eu me lembro que um italiano, o Mirko, eu fui pregar numa igreja, eu falei assim, vamos evangelizar a Itália, eu vou pregar em português e você prega em italiano. E ele pegou e que ele já tinha alguns anos morando no Brasil, e falou assim, eu estou com dificuldade para lembrar das palavras, eu preciso falar mais, me adaptar. Ele era nativo, italiano nativo, ele estava tendo dificuldade, porque não estava tendo convívio com o idioma, com as palavras. E ele foi falando e foi capengando nativo, ele chegou lá uns seus 70%, porque foi trazendo a memória, porque ele teve algo dentro dele, que já era nativo dele. Ele conseguiu se expressar bem naquilo. Mas eu aprendi que você estuda hoje, e lá na frente você vai aprender aquilo que você estudou. E hoje tem pesquisas que mostram que uma informação ela vai amadurecer dentro de você, depende de pessoa, depende da forma como você recebe, o ambiente que você convive, que essas informações elas vão amadurecer dentro de você a partir do 2º ano, 3º ano. Tem gente que leva até 10 anos para entender aquilo que ele armazenou hoje, aquela informação que ele recebeu hoje. Por isso que às vezes nós precisamos ter fé, precisamos ter esperança, precisamos ter paciência, como quando pregamos a palavra de Deus para as pessoas. Porque algumas pessoas vão amadurecer instantaneamente, outras pessoas, aquela mensagem ela vai bater nela e vai se abrir à luz, as vendas vão cair. Mas algumas pessoas que vão ser necessário anos, ser regada de oração. O que nós não podemos é desanimarmos, falar assim, não, eu estou pregando para essa pessoa, falei do amor de Deus para ela e ela não quis aceitar, vou bater a poeira dos pés e vou embora. O tempo é diferente, o momento é hoje, e nós temos essas informações. É preciso ter tempo, é preciso ter paciência, é preciso ter continuidade, ser perseverante, porque a possibilidade dessa luz ela se acender com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, ela é muito alta essa possibilidade. Por isso nós devemos sempre estar ministrando e pregando a palavra, para nós termos esperança. A esperança para a salvação da tua família, a esperança para a salvação da tua cidade. Por isso que Deus falou assim, a porta do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja que tem ação, com a sua igreja que vai para o campo de batalha, a sua igreja que não desiste, a sua igreja que é perseverante. Há esperança para a salvação daqueles que estão ao seu lado, que convivem contigo no dia a dia. Tem algo que é importante nós entendermos, que se uma mensagem, uma palavra, um estudo, um treinamento, ele demora para amadurecer e fazermos nós entendermos de fato aquilo que estamos estudando, daqui a 1, 2, 10 anos, nós precisamos sempre estar buscando essas informações. Como que podemos, num dias tão difíceis, continuar com esperança, termos esperança para vencermos, para realizarmos os nossos sonhos, aquilo que temos colocado em oração? Como fazermos para manter essa esperança? Nos alimentando com a palavra da justiça, com a palavra da verdade, criando um repertório positivo na nossa mente, um repertório. Vocês sabiam que a mensagem que eu estou pregando para você hoje, daqui a pouco, ela já não vai ser mais atual, mas vai ser passada? Quando a Bíblia fala, quero trazer a memória é aquilo que está atrás, que está no passado, que ficou para trás. Porque para frente é o quê? É imaginação. Para trás é memória.
E por isso que é importante nós estarmos em lugares como esse, porque quando nós estamos em lugares como esse, sendo alimentados pela palavra da justiça, pela palavra da verdade, você está tendo a oportunidade de armazenar na tua memória uma informação que no momento em que você estiver diante da dificuldade, ela vai te trazer esperança. Para você acreditar que é possível, que dá para conseguir. Mas há tantas pessoas que elas querem desistir, elas param pelo meio do caminho. Elas já não acreditam mais, elas já duvidam. Elas já não têm mais fé, são pessoas incrédulas. Por quê? Porque elas não recebem uma informação para armazenar na sua mente. E quando ela vai trazer na sua memória, o que me dá esperança? Não tem nada. Ela está alimentando a sua mente com novelas, com mentiras, com engano, com coisas que não são concretas. Ou seja, elas estão fundamentando, elas estão construindo a sua casa na areia e não na rocha. Porque no momento em que vir a chuva forte, vir a tempestade, vai embora. Talvez hoje você tenha, eu vou para a igreja, mas eu não me lembro daquilo que o pastor pregou. Mas está no teu subconsciente, até porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. E se você continuar vindo, se você continuar buscando, se você continuar adorando, você está criando um repertório na tua mente. E no momento em que você passar por desafio, por dificuldade, vai acender uma luz, aquilo que o pastor falou. Aquilo que nós discutimos nas células, vai acender a luz. E aí você vai lutar e vai vencer a batalha que você tanto enfrentou. Por isso Deus falou para Josué, medita na palavra de noite. O que Deus estava querendo é que você precisa de bom repertório, você precisa de boas informações, você precisa colocar na tua mente informações, porque lá na frente você vai precisar dela. Talvez hoje não, pastor falou, eu vou bater papo porque essa palavra não é para mim. Lá na frente você vai precisar dessa palavra. Lá na frente você vai precisar, nem que seja uma frase. Eu pego os vídeos, né, nós colocamos o vídeo inteiro em alguns canais na internet, colocamos pedaços. Às vezes eu coloco pedaços de 1 minuto, 1 minuto e 20. Mas como é poderoso! Pessoas me param e falam assim, eu tenho me dado angústia, vontade de morrer, mas eu vou lá e coloco seus vídeos e aquilo me traz paz. E olha, 1 minuto. 1 minuto tem salvado vidas. Às vezes, segundos tem salvado vidas, tem motivado, tem servido para repertório para essas pessoas manterem esperança de dias melhores, de viver, de poder alcançar seus objetivos. Tem sido uma fábrica de produzir esperança para as pessoas. Não tem preço maior, melhor do que isso. Produzirmos, gerarmos esperança nas pessoas. E às vezes quando estamos dentro da igreja em ambiente como esse, nós desprezamos a palavra, distraímos da mensagem e fechamos os nossos ouvidos. Jesus falou assim, esse povo, eles fecham os seus ouvidos, eles trancam o seu coração para a palavra. E se você fecha seus ouvidos, você tranca o seu coração, como que você vai ter salvação? A fé vem por onde? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. É preciso você ter fé. Fé para você. O que é a fé? Aquilo que eu não posso ver, eu não posso tocar, mas eu tenho certeza que vai chegar. Se você não ouvir, se você não trazer repertório para sua mente, você não vai ter fé. A fé é que vai te impulsionar você lutar, você acreditar, você focar e você conseguir. Jesus disse assim, a fé, ela move montanhas. Deus olha para o povo lá na Babilônia, querendo construir a Torre de Babel, e fala assim, esse povo pode tudo o que eles quiserem. Fé! E Jesus ele fala em Marcos 11, 22, para você ter fé em Deus. Porque senão você se enche de bobagem na sua mente, e você vai ter imaginações que não são concernentes ao reino de Deus.
criar problema para você, e no momento de problema você vai tentar trazer à memória algo, trazer à tua memória uma solução, e você não vai conseguir, porque a sua memória, ela não tem nada que seja concreto para que você possa solucionar os problemas que você está vivendo. Por isso é tão importante você ler, você meditar no texto, você está em ambientes como esse, porque você está preparando a sua memória, você está estruturando a tua vida espiritual. Há pessoas que, no mundo, que elas acham que tem paz, mas passa por problemas, passa por dificuldades para ver. Essas pessoas entram em desespero. Não, eu quero morrer, eu quero tirar minha vida, eu já não aguento mais. Porque elas olham para a sua memória e elas falam assim: nossa, minha vida foi difícil, eu só sofri, eu só passei por aquilo outro. Nós temos a tendência a ver, a olhar naquilo que podemos tocar, aquilo que somos como Tomé. A nossa tendência é sermos como Tomé. Se você não se alimentar da palavra, se você não ouvir a palavra de Deus, você vai ser como Tomé. Eu tenho que ver para crer. E aí não vai dar certo. Não, tem que ver para crer. Não vai dar certo, não vai funcionar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar. Para isso você precisa se encher da palavra de Deus. Você precisa se encher do Senhor. Você precisa alimentar a sua mente com a palavra da justiça. Porque não pense que você não vai ter desafios, não pense que você não vai ter problemas seríssimos que vai acontecer. Nós somos seres humanos, enquanto passarmos por aqui, estamos no jogo. E a questão é, como que você vai ser? Você vai ser um vencedor ou você vai ser um derrotado? Como que vai ser? Você vai dor, todos nós temos e teremos. Como que você vai ser? Você vai vencer a dor ou você vai perder para a dor? Se você perder para a dor, você vai se tornar um perdedor. Mas se você vencer a dor, você vai ser um vencedor. E para isso você precisa ter um bom repertório na sua mente. É como se você montasse uma biblioteca na sua casa, armazenasse bons livros, e quando você precisar de uma informação estratégica, você vai pegar e vai ler aquelas palavras, aqueles textos, aqueles livros, e aquilo vai te trazer esperança. Eu me lembro que eu passava por momentos muito difíceis na vida, e aí alguns momentos difíceis, desafio que eu passava, que eu estava perdendo a esperança, aí eu falava com a Débora, eu falei assim: eu preciso de ler, eu preciso de informação, preciso de buscar informação. Eu não entendi o porquê que eu precisava, eu só sabia que quando eu lia aquilo me dava esperança, era trazer a memória, era acender a luz. E os meus livros, eu não gosto de fazer, eu não gosto de impressar, porque é tudo rabiscado. São vários livros que eu tenho, né? Já li vários, mais de 100 livros. Tem uma mini biblioteca lá. E aí quando eu passo aquele edifício, acende uma luzinha, tem uma informação naquele livro, que você pode pegar e acender uma luz gigante para você. Aí eu vou lá atrás daqueles livros, e eu olho, e aquilo acende uma luz. E aí fala assim: agora vai para poder consolidar, para fazer um gol de placa. Pega a Bíblia e confirma aquele texto, aquela informação que você leu. E aquilo me traz esperança, me traz novamente para o jogo, na esperança de acreditar, de lutar para conseguir alcançar aquele objetivo. Muitas das coisas apagam essas informações da nossa mente. E você precisa estar atento e vigilante quanto a isso. Doutora Rosana Alves, ela mostrou uma pesquisa, estava vendo a palestra dela, ela mostrou uma pesquisa que lá nos Estados Unidos, onde se investe muito em pesquisas e informações, eles pegaram um grupo de pessoas e fizeram eles memorizarem três grupos de palavras: palavras positivas, palavras neutras e palavras negativas. Preste só atenção nisso. E eles pegaram e fizeram essas pessoas memorizar aquelas palavras. Vamos colocar, por exemplo, 50 palavras positivas, 50 palavras neutras e 50 palavras negativas. Aquelas pessoas memorizaram. E aí no dia seguinte foi assim: recita aí as palavras. Aquelas pessoas recitaram normalmente aquelas palavras, 150 palavras.
Aí eles pegaram e falaram assim: agora vamos fazer o seguinte, vamos separar um grupo de pessoas aqui, e vocês vão memorizar mais 150 palavras, negativas, positivas e neutras. E aquele grupo de pessoas memorizou aquelas 150 palavras. E pegou um outro grupo de pessoas e falou assim: vocês vão ter alguma privação de sono, vocês não vão dormir durante algum tempo. E eles dormiram mais ou menos 5 horas que eles dormiram. Qual é a necessidade de sono que nós temos, gente? 8. Eles dormiram 5 horas. Não, isso foi depois. Eles ficaram, dormiram muito pouco, menos de 5 horas eles dormiram, porque eles queriam fazer algo mais intenso. Mas aí eles chegaram à conclusão que 5 horas já começa a prejudicar muito. Aí eles pegaram aquelas pessoas e falaram assim: agora vocês vão recitar as palavras que vocês memorizaram. Aquelas pessoas que ficaram a noite toda, dormiram bem, dormiram mais de 8 horas, elas conseguiram recitar normalmente as 150 palavras que elas memorizaram. Aí foram ver aquelas pessoas que dormiram muito pouco, menos de 5 horas que dormiram. Foi recitar as palavras. Gente, mais de 40% das suas palavras eles não lembravam mais. E sabe qual era o grupo de palavras que eles mais lembravam? O que vocês acham? Positivas, negativas ou neutras? Negativas. As palavras que eles recitaram, 80% das palavras que eles conseguiram memorizar eram as palavras negativas. Olha como que é destrutivo a falta de sono, não dormir bem. É por isso que você vê as pessoas estar raivosa, com raiva, aborrecida, chateada, pessoas que não têm paciência, ranzinza, estressada, pessoas que já não têm uma memória mais aguçada. E eles perceberam que, eles fizeram esse estudo muito intenso, mas eles perceberam que durante o tempo, pessoas que elas passam menos de 8 horas sem elas dormirem, elas vão ter tendência a ser essas pessoas rabugentas e pessoas com falta de esperança. Porque palavras negativas tira a esperança de coisas boas para a vida. Tira a expectativa de você alcançar, realizar os seus planos, seus desejos, seus sonhos. Olha a importância. Por isso que eles falam: pô, eu sou crente, eu sou de Deus, mas eu sou uma pessoa incrédula, eu sou uma pessoa raivosa, eu sou uma pessoa rabugenta, eu sou uma pessoa estressada. Aí você vai olhar, a pessoa não dorme bem, a pessoa tem distúrbios. Uma das causas, tem várias outras causas, mas que você possa entender a importância do sono para preservar toda a informação positiva que você está lendo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos para trazer à memória aquilo que traz esperança, porque o mundo é difícil. Deus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A primeira coisa é você dormir bem. É difícil, principalmente nos dias de hoje, onde nós somos bombardeados por informações, por tarefas, principalmente nos dias de hoje, que é muito corridos os dias. Mas precisamos desse momento, precisamos ser ortodoxos quanto a esse momento. Esse é o primeiro, você preparar a casa para poder receber as mensagens positivas. As mensagens positivas, porque, como essa pesquisa, o dia a dia nós recebemos mensagens positivas, negativas e neutras, para que você possa permitir que o seu córtex pré-frontal, que é o juiz supremo da sua mente, possa ter a legislação do reino de Deus e fazer você executar ao seu favor. Trazer um repertório para a sua mente. Leitura diária da palavra. Por isso que a Bíblia fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. 1 João capítulo 1, ele fala que o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Jesus é a palavra de Deus. Se nós nos alimentarmos dessa palavra na nossa vida, se nós enchermos a nossa mente
com o repertório do céu, todas as coisas são possíveis ao que crer. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nada vai poder te separar do amor de Deus, porque você não está sendo dominada por palavras negativas, por informações negativas que são muito, mas você vive pela fé. Eu não posso ver, eu nem posso tocar, mas eu tenho certeza que ou mais hoje ou mais amanhã, a minha vitória vai chegar. Põe-se de pé, cara, está orando pela tua vida. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Como está a tua memória? O que você aprendeu ontem? Quais são as informações que você se lembra de ontem? Qual a intensidade que você viveu ontem? O que você está armazenando na tua mente? Quais são as informações que estão armazenando na sua mente? Quais são os programas que você está vendo? Quais são os feeds de notícia que você está vendo? Quais são os feeds que você está vendo nas tuas redes sociais? Tudo isso vai servir para você ser amanhã uma pessoa abençoada, vitoriosa, ou uma pessoa derrotada, frustrada, angustiada. A memória é importante. Memória e imaginação. Passado, presente e o futuro.